Olá pessoal, esse é o canal Matemática em um Clique. No vídeo de hoje eu vou falar sobre análise combinatória. E os tópicos são princípio fundamental da contagem, o conceito de fatorial e quais são os tipos de combinatória. Não se esqueça de se inscrever no canal no botão vermelho abaixo do vídeo e também ativar o sininho para ser notificado quando tiver vídeos novos. Então vamos lá. A análise combinatória ela é responsável pela análise das possibilidades e das combinações. Então vamos ver um exemplo de uma aplicação. Uma lanchonete vende uma promoção onde estão incluídos um lanche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de lanches: hambúrguer, sanduíche vegetariano e hot dog. Há 2 opções de bebidas: suco de maçã ou guaraná. E para a sobremesa existem 4 opções de doces. De quantas maneiras um cliente pode escolher o seu combo de lanche? Então a análise combinatória é justamente ver todas as combinações possíveis de um evento acontecer. Então se nós fôssemos avaliar isso caso a caso, ficaria o seguinte diagrama de todas as possibilidades. Então tá aí os 3 tipos de lanche. Para cada lanche nós temos as 2 opções de bebida. E para cada uma dessas opções nós temos mais 4 opções de doces. Então, somando todas essas possibilidades, nós teríamos um total de 24 combinações possíveis. Análise combinatória é justamente para facilitar esse cálculo em problemas mais difíceis. Então vamos lá. Para o princípio fundamental da contagem. Ele determina o número total de possibilidades de um evento ocorrer pelo produto de m vezes n, sendo n e m resultados distintos de um evento experimental. Então, um exemplo: de quantos modos uma pessoa pode se vestir se ela possui 6 camisas, 3 calças e 2 sapatos? Então, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar todas as possibilidades. Então, multiplicaremos o número de camisas vezes o número de calças vezes o número de sapatos. Então, 6 vezes 3 vezes 2, isso dariam 36 modos diferentes da pessoa se vestir. Agora vamos ver quais são os tipos de combinatória existentes. Basicamente são 3 tipos, que são os arranjos, as combinações e as permutações. Mas antes de a gente estudar cada uma delas, nós temos que entender o que é fatorial, que é uma ferramenta que nós vamos utilizar em todas elas. Então, o fatorial de um número natural n, ele é representado pelo n, ponto de exclamação, que é n fatorial, e é o produto de todos os números inteiros positivos menores ou igual a n. Ou seja, n fatorial seria o próprio n, vezes o n menos 1, que é o antecessor dele, vezes o n menos 2, que é o antecessor do n menos 1, e assim por diante até chegar no 1. Os casos especiais de fatorial é o 0 fatorial, que dá 1, e o 1 fatorial também dá 1. Vamos ver 2 exemplos para vocês entenderem melhor. Número 5 fatorial seria a mesma coisa que multiplicarmos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o resultado daria 120. Nesse segundo exemplo, 20 fatorial dividido por 18 fatorial. Aqui nós podemos aplicar uma simplificação, que seria 20 vezes 19 vezes 18 fatorial dividido por 18 fatorial. Reparem que nós podemos cancelar os dois 18 fatorial, ficando apenas 20 vezes 19, que dá 380.
Então, agora com esse conceito de fatorial, vamos entender como funciona o arranjo simples. São os agrupamentos dos elementos quando dependem da ordem e da natureza dos mesmos. Para obter um arranjo simples de n elementos, tomados P a P, utiliza-se a expressão arranjo de NP é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, o que nós temos que saber do arranjo é que importa tanto a natureza dos elementos, se eles são repetidos ou não, como a ordem. Então, se um elemento mudar de ordem, já é outra possibilidade. Então, vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Qual a quantidade de números existentes entre 1000 e 1999, em que todos os algarismos são distintos? Então, reparem que não pode haver repetição de algarismo. Então, o que nós sabemos desse enunciado? O número vai ser formado por 4 algarismos. Então, 4 números. O primeiro algarismo é 1. Como é de 1000 a 1999, nós temos certeza que o primeiro algarismo é 1. Restaram 9 algarismos para agrupamentos de 3 diferentes, 3 algarismos diferentes. Então, nós podemos pôr 0, 2, 3, 4, assim por diante até o 9. Só não podemos repetir o número 1. Então, utilizando a fórmula, o n é o número total de algarismos que podemos utilizar. Então, são 9 elementos. E p, que é o número... Quantos algarismos terão nesse agrupamento? Então, restam 3 espaços aqui. Então, p é igual a 3, que são os elementos por agrupamento. Então, cada 3 algarismos distintos vão fazer um agrupamento com 1 e formar um número. Agora, vamos calcular o número total de possibilidades. Então, o arranjo de 9 e 3 é igual a 9 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial. Então, dá 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Nós podemos simplificar. O resultado dá 504 possibilidades. Então, existe 504 números entre 1000 e 1999 em que não há repetição de algarismos. Esse é um tipo de arranjo simples, quando não há repetição. Mas nós também temos o caso de arranjo com repetição. Então, os elementos que compõem o conjunto podem aparecer repetidos em um agrupamento. E aí nós temos outra expressão, que é arranjo com repetição de NP é igual a n elevado a p. Então, n é o número total de elementos envolvido e o p é quantos elementos por agrupamento. Vamos ver um exemplo. Qual a quantidade de números existentes entre 1000 e 1999, podendo repetir os algarismos? Então, eu peguei o mesmo exemplo, só que agora podendo repetir, para vocês perceberem a diferença. Vai continuar sendo formado por 4 algarismos, e também o primeiro algarismo vai continuar sendo 1. Só que agora restam 10 algarismos, que é de 0 a 9, para agrupamentos de 3. Então, são 3 algarismos que nós precisamos completar aqui, e pode haver repetição. Então, no caso, n é igual a 10 e o p é 3. Utilizando a fórmula, arranjo com repetição de 10, 3 é igual a 10 ao cubo, que é igual a 1000. Então, que nada mais é todos os números de 1000 a 1999. Então, são 1000 possibilidades. Agora vamos ver o outro caso, que é a permutação simples. A permutação simples nada mais é que um caso específico de arranjo
também dependem da ordem e da natureza dos elementos. Só que nesse caso, o número de elementos n é igual ao número de elementos do agrupamento. Então, a equação que nós vamos utilizar é permutação de n é igual a n fatorial. N é o número total de elementos e o P é elementos por agrupamento. Então, no caso da permutação, o n é igual a P. Total de elementos já é o próprio número de elementos do agrupamento. Vamos ver um exemplo. De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem sentar em 5 lugares? Então, reparem que 5 pessoas é o número total de elementos e podem sentar em 5 lugares. Então, 5 é o P, que é os elementos por agrupamento. Também tem 5 possibilidades. Então, o N é igual ao P, que é igual a 5. Então, sempre que ocorrer esse caso, é uma permutação simples, porque nesse caso não tem repetição. Uma pessoa não é repetida da outra. Então, aí são 5 lugares. A permutação de 5 é igual a 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado será 120. Então, 5 pessoas podem sentar de 120 maneiras diferentes em 5 lugares. Agora, nesse caso, também temos permutação com repetição. Então, quando temos um conjunto de n elementos que possua k elementos repetidos, utiliza-se uma forma de permutação com repetição. Então, aqui a fórmula vai ser um pouquinho diferente. Permutação com repetição de n elementos é igual ao n fatorial dividido pelo k1 fatorial vezes k2 fatorial vezes km fatorial. Esses k's serão os elementos repetidos. Então, se tiver 2 elementos que são repetidos, nós vamos dividir por 2 fatorial. Se tivermos 2 repetidos de um e mais 3 do outro, nós vamos utilizar 2 fatorial vezes 3 fatorial no denominador. Então tá aí a legenda do que é cada letra e continua com a condição de n igual a p. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra italiana? Então, anagramas são palavras que são só alternadas à ordem das letras, formando outras palavras. Reparem que o N aqui vai ser 8 e o P também vai ser 8, porque nós só vamos embaralhar as letras. Então, total de elementos N igual a 8. Só que nesse caso temos elementos repetidos, que é a letra I, nós temos 2 letras I. E a letra A, nós temos 3 letras A. Então, no caso, K1 vai ser 2 e K2 nós vamos usar 3. São os elementos repetidos. Aplicando na fórmula, permutação com repetição com 8 elementos é igual a 8 fatorial dividido por 2 fatorial, que são as letras I, vezes 3 fatorial, que são as letras A. Isso daria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Nós podemos simplificar aí o 3 fatorial. E também o 4 com o 2. Essa conta daria 3.360. Então, se nós ficarmos embaralhando as letras da palavra italiana, haveriam 3.360 possibilidades, porque aí nós descontamos que a letra é repetida. Se nós trocarmos 2 letras repetidas de ordem, não vai formar uma palavra diferente. Então, por isso que a gente divide por 2 fatorial vezes 3 fatorial, porque aí dá um número menor. Nós eliminamos todas essas
possibilidades que são iguais devido à repetição das letras. Agora vamos ver os últimos casos. Combinação simples. Nesse caso, os agrupamentos dos elementos dependem da natureza, mas não dependem da ordem dos elementos. E para calcular uma combinação de n elementos tomados P a P, nós vamos utilizar a expressão combinação de np elementos é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, o n é o total de elementos e o p é quantos elementos por agrupamento nós vamos ter. Nessa condição, n maior ou igual a p. Um exemplo: de quantas maneiras distintas pode-se formar uma comissão organizadora de 3 membros a partir de 10 candidatos? Então, o número total de elementos aí que temos nesse exercício são os 10 candidatos. Então, n igual a 10. Reparem que nesse exercício a ordem dos elementos não importa. Então, se nós pegarmos uma comissão, o André, o João e a Maria, independe da ordem, se é Maria, João e André, ou João, André e Maria, vai ser a mesma comissão. Então, nesse tipo de exercício, nós utilizamos a equação de combinação simples. Então, como eu falei, o total de elementos é 10 e o P é 3. Quantos elementos por agrupamento? Então, nós vamos formar agrupamento de 3. Vamos utilizar a fórmula. Combinação de 10 e 3 elementos é igual a 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. Isso daria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Podemos cancelar aí o 7 fatorial. O resultado seria 120 maneiras de formar essa comissão se nós tivéssemos 10 candidatos. Então, gravem bem que na combinação depende da natureza dos elementos, mas não depende da ordem. Tanto faz a ordem dos elementos em cada agrupamento. E, por fim, também temos o caso de combinação com repetição. Então, os agrupamentos que possuírem os mesmos elementos na mesma quantidade em ordem diferente não vão ser considerados agrupamento distinto. Então, se mudar apenas a ordem, não vai ser considerado como um agrupamento diferente. Então, a fórmula aí também é diferente. A combinação com repetição de np elementos vai ser igual a n mais p menos 1 fatorial dividido por p fatorial vezes n menos 1 fatorial. O n aí é o total de elementos e o p é quantos elementos por agrupamento. Um exemplo aí: de quantos modos podemos comprar 4 salgadinhos, sendo possível a repetição, em uma lanchonete que oferece 7 opções de salgadinhos? Então, aí o total de elementos nesse exercício são 7, que são as 7 opções de salgadinhos. E o P, que vão ser os elementos em cada agrupamento, é 4. Reparem que nesse exercício não importa a ordem dos elementos. Então, é um tipo de combinação. E nesse caso, podem repetir os elementos. Então, o total de elementos é 7 e os elementos por agrupamento são 4. Vamos formar grupos 4 salgadinhos. Então, utilizando aí a fórmula, combinação com repetição de 7 e 4 elementos é igual a 7 mais 4 menos 1 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 7 menos 1 fatorial. Simplificando essa conta, dá 10 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial. Cancelamos aí o 6 fatorial e o resultado dá 210. Então, existem 210 possibilidades
para comprar esses 4 salgadinhos, podendo haver repetição do tipo de salgadinho. Então, esses foram todos os tipos de combinatória. Aí temos um resumo do formulário de hoje. Então, fatorial, que é uma ferramenta que nós utilizamos aí em todas as análises combinatórias. E os 3 tipos são arranjo, permutação e combinação, sendo que em cada um deles pode ser simples, ou seja, não há repetição de nenhum elemento, ou com repetição. Nós temos repetição dos elementos. Só relembrando então, no arranjo e na permutação importa tanto a ordem quanto a natureza dos elementos. A única diferença entre eles é que na permutação o número total de elementos é igual ao número de elementos que eu vou ter em cada agrupamento. Já na combinação importa a natureza dos elementos, só que não importa a ordem, ou seja, tanto faz se um elemento está em primeiro ou segundo, não vai importar a ordem. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like e caso tenha dúvida em algum exercício específico, deixe nos comentários ou mande um e-mail que eu farei um vídeo explicando passo a passo. Bons estudos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!